Sabe uma coisa que a gente às vezes nem para pensar? O cinema está em tudo, na moda, no nosso jeito de falar, na forma como a gente enxerga o mundo. Mas na escola, por muito tempo, o filme era só aquele tapa-buraco, né? E se a gente virasse esse jogo? Vamos ver como a educação pode ir muito além do filminho e chegar na produção ativa, mudando completamente o papel de quem está ali para aprender. A pergunta de US$ 1 milhão é essa aqui. O que realmente muda quando a sala de aula vira um set de filmagem? A gente vai mergulhar numa experiência da Universidade Federal do Triângulo Mineiro que fez exatamente isso. Colocou os estudantes no centro da ação, não mais como espectadores, mas como verdadeiros criadores. A proposta é exatamente essa virada de chave. É sair daquele modelo em que o filme só ilustra alguma coisa para um modelo em que ele vira uma ferramenta poderosa de criação. Quem aprende não fica mais só assistindo. Passa a ser quem produz, quem conta a história. E é aí que a mágica acontece. Porque para criar alguma coisa, a gente precisa entender aquilo muito, mas muito mais a fundo. Pois é, mas para criar, primeiro eu preciso entender a linguagem. Pensa assim, o cinema tem uma gramática própria, igualzinho ao português. E foi por aí que o pessoal lá da UFTM começou, aprendendo os elementos básicos para conseguir contar uma história usando imagens e sons. O primeiro tijolinho dessa construção toda é o enquadramento. É como se fosse a tela em branco de um pintor, sabe? É ele que define os limites do que vai ser mostrado, o que entra e o que fica de fora da cena. É a primeiríssima decisão criativa de quem está filmando. Ok, dentro desse enquadramento, a gente tem os planos. Um plano geral pode mostrar uma cidade inteira e situar a gente na história. Agora, um plano detalhe, esse vai direto na emoção. Pode ser o foco nos olhos de um personagem, revelando tudo o que ele está sentindo. A escolha do plano é o que guia o nosso olhar pela narrativa. E isso nos leva para os ângulos. Gente, o ponto de vista da câmera muda tudo. Filmar de baixo para cima, o famoso contra-plongé, faz um personagem parecer poderoso, gigante. Já uma câmera lá do alto, no ângulo olho de pássaro, pode passar uma sensação de fragilidade, de que a pessoa está perdida. Cada ângulo adiciona uma nova camada de significado. Beleza, com essa gramática toda na cabeça, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos ver, na prática, como toda essa teoria virou curtas-metragens de verdade, seguindo um processo criativo bem definido, da ideia inicial até a edição final. O processo todo foi dividido em 4 etapas bem claras. Primeiro veio o argumento, que é a sementinha da história. Depois, o roteiro, que é o mapa do filme, né? E a parte mais legal é que a filmagem foi feita com câmeras digitais comuns e a edição em softwares gratuitos tipo Movie Maker. Isso é demais porque mostra que para criar não precisa de equipamento de Hollywood. E olha, os resultados foram produções fantásticas. O pessoal do PET Ciências da Natureza e Matemática criou o curta Escolhas, sobre o dilema de uma pesquisadora, usando movimentos de câmera super bem planejados. Teve também Criador X Criatura, que usou até efeitos especiais para contar a história de um monstro de laboratório. E Tecnologia na Roça, uma crítica social genial, inspirada no cinema mudo de Chaplin. Já a galera do PIB de Matemática usou o cinema para falar da própria realidade. Os curtas A Greve e O Sonho Pode Esperar mergulharam fundo nos conflitos e nas angústias que eles viveram durante uma greve de verdade na universidade. O cinema virou um jeito de dar voz às suas próprias vivências. Mas aí fica a pergunta, isso tudo era só sobre fazer filmes? Claro que não. A experiência foi muito além da técnica. O processo de criar um filme se tornou uma ponte para o aprendizado em outras áreas, especialmente para quem era da turma de matemática. E é aqui que a conexão fica muito clara e muito bacana. Para os estudantes de matemática, definir os ângulos da câmera era, na verdade, aplicar a geometria na prática. Organizar os elementos em cena era trabalhar com relações espaciais. E planejar os movimentos da câmera era como pensar em vetores e dinâmica. De repente, o saber teórico ganhou vida, uma aplicação real. E como diz essa citação do Carvalho, o objetivo final é bem mais profundo. É usar o audiovisual para refletir sobre a sociedade, sobre o comportamento das pessoas, sobre a própria educação. O filme se torna ao mesmo tempo um espelho e uma janela para o mundo. Com tudo isso, a gente chega numa nova cena educacional. A experiência na UFT mostra que essa abordagem tem um potencial transformador simplesmente imenso para a sala de aula. A conclusão é que essa metodologia, que eles chamam de simulação-produção, que é basicamente aprender fazendo, não só motiva muito mais os jovens, como também gera um conhecimento que realmente fica, que é para a vida toda. É uma aprendizagem que faz sentido.
E os benefícios são muito claros. A criatividade vai lá para cima. O protagonismo de quem está aprendendo é estimulado. A teoria se conecta com a prática. E talvez o mais importante de tudo, promove uma apropriação crítica das mídias. Ou seja, quando a gente entende como uma mensagem é construída, a gente passa a consumir informação de um jeito muito mais consciente. Então, fica aqui a provocação final. Imagina só o potencial que isso tem se mais espaços de aprendizagem adotassem essa ideia. E se a próxima aula, em vez de começar com um bom dia, começasse com um sonoro ação? As possibilidades são infinitas.